Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando mais um programa Eclésia com muita alegria ao vivo para todo o Brasil, diretamente dos nossos estúdios, que fica aqui na cidade de Valinhos, na região metropolitana de Campinas, que é a sede da Rede Século XXI da Associação do Senhor Jesus. O nosso programa é um programa de catequese, de história da igreja, de doutrina da igreja. Ora a gente comenta sobre biografia de algum santo, espiritualidade, assuntos relacionados à pastoral da Igreja Católica, enfim, é um programa de catequese. O tema do nosso programa de hoje é um tema, eu diria, fundamental, muito importante para a vivência de todos nós católicos, que tem a ver com a devoção à Nossa Senhora, mas eu vou explicar já certinho o que é na sequência, porque antes eu quero dar boa noite para o Padre Guido, que está aqui ao meu lado, nosso comentarista oficial. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, prezados amigos telespectadores. Hoje, de uma maneira especial, comunicamos também que as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga estão em festa, comemorando a festa de Santa Beatriz no próximo domingo. Vamos participar. E quero dar um abraço para o seu Maneca, a Dona Lourdínia, o Duquinha Major de Córrego Fundo, Minas Gerais. Mais uma vez, meus amigos, estamos aqui a vosso serviço, à vossa disposição para entender e aprender também, conhecer não somente a doutrina cristã, mas também como os verdadeiros cristãos sabem aplicar a doutrina num comportamento. O caso exatamente do tema que nós vamos tratar hoje, hein? Que é uma grandíssima riqueza na nossa vida de expressão religiosa, na nossa piedade cristã. É verdade. O tema que nós vamos, então, falar na noite de hoje, nós vamos falar sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo os escritos e a espiritualidade de um santo francês chamado São Luís Maria Grignion de Montfort. Então ele escreveu um livro, um tratado, na qual se chama o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo a espiritualidade então desse santo francês. Olha, é riquíssimo esse tema. Se você não conhece sobre esse tema, ou se você ouviu falar e não conhece os detalhes, assista o nosso programa de hoje, para você entender um pouco mais do que se trata, então, esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E esse tema é baseado, então, num livro, como eu acabei de dizer, e olha só que legal, uma colher de chá para todos os nossos telespectadores aí, um presentão super legal que a gente vai dar no final do programa. Justamente o livro do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Tá aí, ó. A gente vai dar, então, esse livro, a gente vai sortear esse livro para um amigo telespectador, alguém que mandar para a gente um contato. Você pode normalmente mandar a sua pergunta, o seu comentário, seja por telefone ou e-mail, que está aparecendo no seu vídeo agora, por telefone ou por e-mail, ou também via WhatsApp. Essa ferramenta também você pode mandar para a gente sua pergunta e o seu comentário, ou apenas mandar um recadinho dizendo, olha, quero participar do sorteio, quero botar meu nome no sorteio, para no final do programa ganhar esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Só lembrando, não esqueçam, gente, de colocar, principalmente quem mandar via WhatsApp, de colocar o seu endereço, a sua cidade, para a gente poder entrar em contato depois. Então, seja por e-mail, seja por WhatsApp, escreve certinho o seu nome, a sua cidade e o seu endereço para você receber na sua casa. Então, já que se você for o sorteado ao final do programa, para você receber esse brinde no final, então, a gente vai sortear, tá bom? Padre Guido, vamos começar a conversar sobre esse tema que é muito rico. Vamos falar então direto da figura desse santo francês, São Luís Maria Grignion de Montfort, que criou esse tratado, essa espiritualidade. Explica para a gente um pouco, em poucas palavras, para quem nunca ouviu falar desse santo, quem foi esse grande santo? Foi verdadeiramente um grande santo francês. Ele nasceu no ano 1673 e viveu aqui na Terra somente 43 anos. Né? Mas foi um homem que respondeu generosamente ao chamado de Deus, no sentido que entrou ainda criança no seminário dos padres jesuítas, conhecidos como a Companhia de Jesus, perseverou, se tornou sacerdote, notou uma grande inclinação espontânea para a pregação e para a missão. E, sobretudo, ele sentiu dentro de si a necessidade de, digamos, mostrar claramente o valor da presença de Nossa Senhora na vida do cristão. Certo. Se dedicou aos estudos de Mariologia,
e escreveu, inclusive, este tratado, né? Vamos dar no final do nosso programa, vamos ver quem é que vai levar este tratado da verdadeira devoção, com 273 artigos, onde mostra o caminho e a metodologia para poder mostrar que somos verdadeiramente devotos de Maria. Este homem, pertencendo à companhia de Jesus, devido a este grande amor que tinha para com Nossa Senhora, acabou fundando uma congregação chamada a Companhia de Maria. A Companhia de Maria que o São Luís fundou também é conhecido como os padres monfortianos, né, Padre? Sim, exato. Montfort é a cidade? É uma cidade, exato, da França, né? Certo. Era, naquela época, Eric, era costume colocar a cidade até dentro do nome e sobrenome. Até temos vários santos, Francisco de Assis, certo. Antônio de Pádua, Caterina de Sena, Rita de Cássia e Grignon de Montfort, porque foi a cidade de Montfort, né? E daquele nome daquela cidade, até a congregação que ele fundou acabou chamando-se de Padres Montfortanos. Bom, o nosso querido São Luís Maria Grignon de Montfort, esse nome Maria, ele já desde cedo mostrava uma devoção especial à Nossa Senhora. Ele adotou esse nome Maria ainda durante a sua crisma. Quando ele recebeu o sacramento do crisma, ele então adotou o nome Maria. E manteve essa devoção de maneira especialíssima, como a gente vai entender. Está aí, inclusive, uma imagem do nosso querido São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas, Padre Guido, eu dei uma pesquisada e eu percebi que o São Luís Maria, ele queria ser missionário, me parece até no Canadá, mas... o bispo da época achou melhor que ele ficasse na França mesmo, porque ele tinha muita missão para fazer na França. Inclusive, o Papa Clemente XI, o nomeou oficialmente como missionário pontifício, pregador pontifício, para que ele fosse, então, saísse em missão pela sua França, pregando o Evangelho e também essa devoção à Nossa Senhora, porque naquela época, a França daquele período, final do século XVII, começo do século XVIII, sofria, entre outras coisas, logo depois vai ter a Revolução Francesa, mas antes disso, uma heresia chamada jansenista. O jansenismo, a heresia jansenista ou o jansenismo. Em poucas palavras, Padre Guido, explica pra gente que problema que o São Luís enfrentou lá na França. O problema é referente exatamente à predestinação. Certo. Por isso, esta teoria defende que não adianta fazer nenhum esforço, porque já estabelecido da parte de Deus o que vai acontecer conosco. Quando nós sabemos, pelo contrário, aqui deveria ser não o Padre Guido, mas Santo Agostinho, que usou inteligentemente a sua capacidade para explicar que Deus nos cria do nada, mas não nos salva se nós não fizermos nada. Certo. E, portanto, aquela famosa frase, qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Isto é, aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Entendi. Por isso a responsabilidade, até o mesmo grande apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, ele chama a atenção, porque havia já até dentro dos cristãos pessoas que cruzavam os braços, não fazendo nada, porque aguardavam já, digamos assim, o retorno imediato de Cristo, e São Paulo não, chega a dizer, inclusive, quem não trabalha não deve nem comer. E não se pode ficar indiferentes diante dos dons da inteligência que Deus nos dá gratuitamente. Esta teoria filosófica do jansenismo levou a uma grandíssima confusão dentro da França. Você assinou muito bem, faltavam só poucos anos para iniciar aquela Revolução Francesa, certo, que, meus amigos, deixou muita gente, digamos assim, sem voz e sem vez. Foi uma verdadeira perseguição contra todos os princípios religiosos e éticos, até o ponto que houve uma profanação de tudo que era sagrado. Produziu muitos mártires, né, Padre Guido? Muito mártires. Chegaram até, não é um fato curioso, é tristemente curioso, até de trajar cavalos e mulos
com paramentos sagrados e dar até a comunhão para os animais. Mas vejam só. Pegava os paramentos do sacerdote, colocava num cavalo para escarnecer mesmo. Sim, sim, exato. É um período muito triste na história da França. Por isso, o Papa, quando descobriu as qualidades que Luís Maria Grignon tinha, fez questão de enviá-lo como missionário no seu mesmo país, como pregador pontifício, como você bem acenou, né? E ele obedeceu, este homem obedeceu ao Papa e fez de tudo para endireitar o caminho. E talvez, exatamente nesta angústia da igreja, que ele sentiu mais ainda a necessidade de se apegar e de nos apegar a Maria. Então, vamos lá, só recapitulando. A gente está no final do século XVII, começo do século XVIII, na França. Antes ainda da Revolução Francesa, um bispo, né, que depois se tornou um herege, um bispo chamado Cornelius Jansen, desenvolveu, então, essa teoria na qual, em resumo, a teoria a gente pode ter em outro momento voltar a esmiuçar isso, mas, em resumo, o problema da predestinação. Né? Aquela coisa, olha, não tem jeito. Uns vão ser salvos, uns vão ser condenados, não tem o que fazer, Deus não pode mudar essa história porque já tem o seu destino, a sua predestinação. Isso foi condenado pela igreja. Né? Ao contrário, por exemplo, de como o padre Guido disse, recorrendo a Santo Agostinho, né, que inclusive é conhecido como doutor da graça, né, que a gente pode recorrer à graça de Deus. Não somos dignos, mas a graça de Deus pode nos levar, então, à salvação, ao amadurecimento, ao crescimento e tudo mais. Então, essa corrente jansenista, essa heresia jansenista, estava dominando aquele período. E o nosso querido São Luís Maria Grignon de Montfort, então, foi pregar na França contra essa corrente. Essa corrente, oficialmente, ela foi condenada pela Igreja em outubro de 1656, pelo Papa Alexandre VII. Então, o Papa Alexandre VII condenou essa teoria chamada da predestinação. É um problema parecido, uma distorção, assim, vamos dizer assim, parecido com os calvinistas, né, Padre Guido? Exato, é uma aberração até do mesmo calvinismo. Olha, gente, Jesus tinha razão quando anunciava que quando um reino é dividido em si mesmo, nunca mais encontra uma sua unidade. Certo. Porque essas falsas religiões acabaram multiplicando. Fenômeno que existe até no dia de hoje, Eric, né? Certo. Você pode notar a proliferação de igrejas protestantes, e, digamos assim, onde se louva a Deus e que Deus seja sempre louvado, né? Mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Agora, o jansenismo foi sempre condenado pela igreja, porque Deus quer a nossa contribuição. Interessante, na página, sempre na França que aconteceu este belo episódio, quando Bernadette Soubirous, a menina que viu a Nossa Senhora por 18 vezes lá em Lourdes. Lá em Lourdes, né? Exato. A vidente de Lourdes. A vidente. Quando terminaram as aparições de Maria, por alguns meses antes de entrar no convento, a menina Bernadette continuou cuidando das ovelhas. E a 7, 8 quilômetros de Lourdes, tem até hoje uma ponte sobre o rio Gave, onde um dia ela estava levando as ovelhas de um lado para o outro do rio e se encontrou na ponte com o vigário, o padre daquela cidade. E o padre, quase um pouquinho brincando, ou talvez um pouco cético, disse esta frase: olha aí a menina a qual Nossa Senhora falou que um dia irá para o céu. E Bernadette Soubirous, a vidente, que nunca tinha estudado teologia, respondeu para o vigário: padre, é verdade, Nossa Senhora me falou isso, mas há uma condição, que eu o mereça. Esta que é a frase importante. Devemos chegar no céu, mas como recompensa dos nossos merecimentos, para que tudo isso aconteça. De certa forma, a gente vai ver daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai explicar, dentro do tratado que o São Luís escreveu, ele vai classificar alguns tipos, né, uns tipos de devotos de Nossa Senhora. E até mesmo essa coisa aí da predestinação, de certa forma, volta. Você vai entender daqui a pouco, a gente vai explicar isso. No próprio escrito de São Luís, depois ele lidou com isso, é claro, combatendo esse erro da predestinação. Bom, então deu para entender o contexto que São Luís
vivia lá na França, qual era o problema, a principal heresia daquela época, e olha que depois ainda veio a Revolução Francesa. Aí ele viajou à França, em muitas cidades, pregando o Evangelho, a doutrina da Igreja Católica, mas a devoção à Santíssima Virgem já estava presente nessa época, né, Padre Guido? Exato. E acabou escrevendo este livro com o título que ele mesmo deu de Tratado da Verdadeira Devoção. O que significa isso? Significa que Nossa Senhora, por um privilégio especial, por ter nos dado Jesus no mundo, ela recebeu uma gratificação, digamos assim, da parte de Deus Uno e Trino. Certo. E, ao mesmo tempo, Nossa Senhora vai receber, isto que é o tratado, a parte mais importante, o valor dos nossos merecimentos pelas nossas boas obras. Com qual finalidade? Para que, através dos merecimentos da Santíssima Trindade e os merecimentos nossos, das nossas obras de caridade, possamos colaborar todos, nós, com Deus, para resgatar as pessoas que não vivem com a graça de Deus, para conseguir a conversão dos pecadores. E São Luís Maria logo identifica exatamente, alguém poderia até perguntar, mas padre, o que o Deus Pai, o que Deus Filho, o que Deus Espírito Santo deram para Nossa Senhora? Veja como ele fala. Deus Pai deu todas as graças à disposição de Maria. Então vamos lá, só para ficar bem claro. O senhor já está explicando para a gente, segundo São Luís Maria Grimão de Montfort, os dons na qual a Santíssima Trindade agraciou Nossa Senhora, e cada pessoa da Santíssima Trindade agraciou com um dom diferente. Aí o senhor começou a explicar para a gente, não é isso? Exato, porque é fundamental isso, porque além dos dons da Santíssima Trindade, Maria quer receber os nossos dons. Por isso, disse, Deus Pai deu para Nossa Senhora todas as graças necessárias. Certo. Deus Filho deu o merecimento da sua encarnação, paixão e morte. Ofereceu o Filho, deu este poder de usufruir dos merecimentos infinitos, naturalmente, ligados à sua paixão e morte. E o Espírito Santo deu para Nossa Senhora a alegria de poder ela dispensar as graças para os fiéis mais endurecidos. Ou seja, é muita coisa, né, Padre? É muita coisa. Olha que presença divina na vida, na figura de Maria. E São Luís Maria Grignon, com uma intuição especial, chega a fazer este raciocínio. Se Deus, Pai, Filho e Espírito fazem esta doação de merecimentos para Maria, por que nós não podemos colaborar? Então ele coloca como parte central deste tratado uma doação de nós mesmos, que ele chama de escravidão espiritual, isto é, consagrando a Maria a nossa vida e doando nós também para Nossa Senhora os merecimentos das nossas qualidades, das nossas virtudes. Assim, Maria, recebendo dons da Trindade e dons também nossos, tem muita riqueza para distribuir para a conversão dos pecadores. Muito bem. Padre Guido, a gente está chegando no final do primeiro bloco. A gente vai falar bastante coisa ainda sobre, aprofundar sobre esse tema do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo São Luís Grignon de Montfort. A gente só começou aqui a nossa conversa, então a gente vai falar ainda sobre, segundo São Luís, os tipos de devotos de Nossa Senhora. Como que tem que fazer? Como é que a gente faz para fazer esse caminho de consagração a Nossa Senhora segundo essas regras? Que condições, quem pode fazer, como é que não pode? Bom, tudo isso a gente vai falar ainda no programa de hoje. Lembrando que o próprio livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, você vai ver no seu vídeo aí na sequência. Esse livro que você vai ver aí na sequência, a gente vai sortear ainda hoje, tá aí, ó. Que é o próprio livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. A gente vai sortear no final do programa. Se você não for agraciado, se você infelizmente não for sorteado, que a gente vai sortear apenas um, faz o seguinte, liga também nesse número que está disponível aí no seu vídeo, que é o nosso contato aqui da Rede Século XXI, e pergunta como é que você faz para adquirir também esse livro, que a gente tem disponível aqui para oferecer para vocês também, caso você se interessar por adquirir, tá bom?
Vamos para o primeiro intervalo? Então a gente vai para o primeiro intervalo e já já a gente continua falando sobre esse importante e rico tema. Não sai daí, a gente volta já já.